minha amiga, meu amigo. Estamos iniciando nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje um convidado muito especial, Eloy Marcos de Oliveira Lago. Ele é formado em farmácia, atualmente é o reitor da Universidade de Guarulhos, a nossa querida UNG, ou UNIG para alguns, né? Que pertence ao grupo Ser Educacional. Tudo bem, Eloy? Tudo bom, tudo ótimo. Prazer tê-lo com a gente. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Legal. Eu quero só expressar, eu não sou formado pela UNG, mas eu tenho um carinho muito grande, porque várias pessoas da minha família, que a gente conhece, e eu digo que a UNG é um patrimônio da cidade. Parabéns por estar à frente à UNG, viu? Imagina, de fato a história da universidade confunde-se com a história da cidade, né? Estão ali muito entrelaçadas, são 48 anos de história aqui dentro. Então, realmente, ela faz parte do patrimônio dessa cidade, não há dúvida disso. Bacana, Eloy. Vamos contar um pouquinho da sua vida. Você é formado em farmácia, mas você teve outras experiências profissionais antes de pensar em farmácia? Exato. Na verdade, me formei em farmácia, mas jamais atuei na área, né? A ideia de fazer farmácia foi uma ideia muito global, muito geral, de fazer alguma coisa na área de saúde. No entanto, antes mesmo de concluir a graduação, recebi o convite para se tornar professor e desde então ingressei na educação e depois na gestão da educação. Sim. Né? Mas você não teve nenhum outro tipo de atividade em outras áreas? Em nada? outras áreas não. Enquanto graduando acadêmico da farmácia, eu estagiei em algumas áreas, mas na área específica de farmácia, ou análises clínicas, ou farmácia de manipulação, homeopática, mas jamais atuei de fato na área, sempre como estagiário. Eu estou te fazendo insistindo nessa pergunta porque tem muitas pessoas que querem optar por um curso, né? O que eu vou fazer na faculdade, e fica naquela dúvida, Para você, por que você escolheu farmácia se você depois... Não, você tinha dúvida ou não? Isso é bem interessante. Ali com 16, 17 anos, quando você tem que tomar essa decisão, eu acredito que é muito cedo ainda para tomar essa decisão, você olha para uma área e de repente se inspira em alguém, né? Ou no mercado naquele momento, como o mercado está reagindo àquela profissão naquele momento, e você decide por ela. Mas, de fato, atuar com aquilo para o resto da vida é algo que é muito cedo para você falar que realmente vai fazer. Né? De fato, eu tinha um desejo muito grande pela área de saúde. Não exatamente ou farmácia, ou medicina, ou odontologia. Mas, quando eu ingressei na academia, como docente, e foi um mundo totalmente diferente que me atraiu. Né? Passei alguns anos como docente, muitos anos como docente, e hoje sou muito atraído pela gestão. Então veja como as coisas vão mudando, né? Como aquilo que você tinha como inspiração, como desejo, vai se moldando de acordo com as suas ações ao longo da vida. Você vê, é uma peculiaridade interessantíssima e importante, que é a questão da decisão da carreira, né? E no meu tempo eu passei a mesma dificuldade de opção, e hoje eu acredito que os jovens têm maiores dificuldades ainda, porque as opções são muito maiores, né? Muito maiores em termos do que escolher. Hoje vocês veem isso ou não nessa preparação? Sem dúvida, sem dúvida. É muito mais difícil hoje para o jovem, por quê? As carreiras chamadas de tradicionais, alguns estudos já apontam que elas vão começar a diminuir ao longo do tempo. Sim. Uma criança hoje que está no ensino fundamental, por exemplo, provavelmente ele vai decidir por uma carreira que hoje ainda não existe. Ou seja, daqui a 15, 20 anos teremos aí carreiras, profissões que hoje a gente ainda não sabe dizer exatamente quais são, mas sabemos onde elas estão relacionadas. Né? A chamada tecnologia 4.0 ou a indústria 4.0 vai absorver a mão de obra daqui a 15, 20 anos, que hoje nós estamos ainda tentando se preparar para tal. Verdade. Então essa criançada de hoje vai ser um profissional amanhã de uma carreira inexistente nesse momento. Verdade. E essa experiência que você teve durante a faculdade, né? Isso foi importante para você? Acabou te ajudando na formação do profissional que você é hoje? Sem dúvida. Eu percebo muito isso trabalhando, né, ao longo desses 16 anos na vida acadêmica. Eu percebo que esses 4, 5, 3 ou 2 anos na faculdade, eles são fundamentais para o crescimento profissional desse futuro profissional. Como ele encara a universidade hoje, esses anos que ele passa na universidade, são cruciais lá fora. Né? Eu percebo que alunos dedicados, alunos que realmente entram de cabeça no ensino, né, eles têm um diferencial lá fora. Isso independente se permanece na carreira que escolheram ou não, porque eles adquirem habilidades transversais. E o aprender a aprender hoje é fantástico. Quando ele entra na instituição entendendo que ele precisa ter outras habilidades, além daquelas habilidades totalmente técnicas que a profissão exige,
esse sujeito ele se dá bem dentro da sua carreira. Bacana. E você nunca pensou em ser professor? Jamais. E o que te encantou? São as oportunidades. Eu imagino que você precisa ter algumas oportunidades, vivenciá-las, experimentá-las, para depois tomar alguma decisão ou não. Para mim, ela surgiu no último ano da faculdade. Então, eu ia me formar em dezembro de 2002. 2 meses antes, em outubro, o professor que então era coordenador do curso me chamou e falou: olha, você não tem interesse em ser professor? Né, pelo seu desenvolvimento, pela desenvoltura dentro de sala de aula, você não tem esse interesse? E aquilo acendeu uma luz, eu falei: opa, vou pensar sobre isso. E eu tive só 2 meses para pensar, né, já que em dezembro eu estava colando grau. E aí, em fevereiro, já formado, eu já estava fazendo pós-graduação, porque era a exigência da época, quer dizer, até hoje, né, essa exigência, e já estava lecionando, já estava em sala de aula. Então, não teve muito tempo para pensar, não. Foi rápido. Né? Fui experimentando e me apaixonando pela E a sua trajetória como professor até ser gestor? Ela passou por 6 anos como professor, o que é interessante porque há 2 meses atrás eu era aluno, agora eu passava a ser colega daqueles meus professores, né? Isso é bem interessante, é um par. E depois de 6 anos aconteceu algo mais interessante ainda, que eu me tornei coordenador do curso. Então eu era 6 anos atrás aluno, depois eu me torno companheiro de profissão e agora eu me torno gestor desses meus professores. Bacana. Né? Então é um desafio bem interessante. Você sabe que você me fez refletir, às vezes as pessoas perguntam para mim: poxa, mas como é que você conquistou tais espaços ou tudo? Eu vejo que as oportunidades estão aí, né? Às vezes as pessoas não se dão conta ou não se interessam ou não procuram, né? Mas eu vejo que oportunidades existem a todo momento. É só uma questão de ter olhos para ver, né? Não é verdade? Ver a oportunidade e, acima de tudo, ter um bom desempenho diante da oportunidade. Sim. É fundamental você ter um curto espaço de tempo para ter um grande desempenho e, a partir daí, as pessoas começarem a te enxergar. Sim. Então, quando a oportunidade surgir, aí ela surge para todos, como você bem colocou, mas quando você abraçar a oportunidade, ter um bom desempenho. Esse bom desempenho no curto espaço de tempo faz com que as pessoas te vejam, te enxerguem. Isso muda tudo. Faz toda a diferença, né? É diferente. E o Grupo C, como é que foi a sua aproximação com eles? O Grupo C chegou no final de 2014, dezembro de 2014. Em 2015 eles assumiram a universidade. Nesse momento eu era coordenador do curso e foi feita uma seleção interna entre os coordenadores. Eu fui selecionado para ser pró-reitor de graduação. Então é um cargo que lidera todos os coordenadores de todos os cursos da universidade. Então eu dei esse salto com a vinda do Grupo Ser Educacional, a partir de algumas entrevistas, de um processo seletivo interno, e esse modelo de gestão do Grupo Ser Educacional, que é muito diferente do modelo anterior, que era um modelo mais familiar, a instituição até então era filantrópica, agora passa para uma instituição de capital aberto, privada, na Bolsa de Valores. Esse modelo me encantou. Né? E ali eu pude desempenhar um bom papel, foi a questão da oportunidade e ter uma boa performance quando a oportunidade chega. Perfeito. Então isso fez a diferença. Para corresponder à oportunidade. Corresponder à oportunidade. Bacana. O Guarunense já está se acostumando com o Grupo Ser, né? Mas é relativamente novo. Conta um pouquinho de o que é o Grupo Ser. O Grupo Ser, ele realmente é novo, ele iniciou em 2013. Né? O fundador, o professor Janguier, iniciou com concurso preparatório para a OAB. Né, ou para concursos na área do direito, porque ele é formado em direito, veio dessa área. E ali se inicia, então, a primeira faculdade lá na cidade de Recife. Em Recife? Em Recife, ela teve início em Recife. E aí começa a crescer para o Nordeste inteiro, se torna a maior do Nordeste. E em 2015 aporta aqui no Sudeste com a aquisição da UNG, que foi a primeira fora do Norte e Nordeste. Hoje é a 5ª maior instituição de ensino superior do Brasil. Puxa vida. E eles têm uma ideia de quantas faculdades eles têm? Aproximadamente 35 instituições pelo Brasil inteiro. Puxa vida. E fala um pouquinho também, no início, quando você foi pró-reitor, o que você desempenhou de funções? Como é que foi esse processo para você? Porque foi uma mudança importante, né? Importante. Primeiramente, encarar a gestão. Né? Encarar a gestão de processos, porque eu saio de uma gestão de um curso, de um único curso farmácia, vou para a gestão de todos os cursos como pró-reitor, isso é processo, e a gestão de pessoas, o que é muito fundamental também, porque agora eu tenho todos os coordenadores respondendo à minha pessoa, né, trazendo expectativas dentro desse Grupo C, com uma nova roupagem, né, um novo modelo de gestão, eu tendo que me adaptar ao modelo de gestão do Grupo C,
mas sem perder características próprias que a UNG ou que a UNG já possuía. Então esse foi o grande desafio, conseguir congregar essas duas características aí, gestão de operação e gestão de pessoas. Porque, voltando ao patrimônio da cidade, tinha aquele jeitão de formato para a cidade de Guarulhos, não era? Era bem assim, né? Todo mundo se conhecia, os professores eram muitos da cidade. Então, foi difícil fazer essa conciliação entre conservar essa essência e, ao mesmo tempo, se amoldar ao grupo certo? Exatamente. É uma aculturação bem interessante. Você não perder algumas características regionais, né, que é a cara da UNG, a cara de Guarulhos, mas trazendo uma gestão mais corporativa, uma gestão mais profissional. Sim. Né, focada tanto em resultados acadêmicos, porque o Ministério da Educação nos fiscaliza a todo momento e o ENAD está aí para que a gente consiga provar a qualidade acadêmica da instituição, e também uma qualidade financeira, uma sustentabilidade, né? Porque também tivemos um aumento aí de outras instituições na cidade e a competitividade ela chegou. E a instituição precisa estar preparada para esse momento também. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje quantos alunos tem a UNG? Hoje em torno de 14 mil alunos. 14 mil alunos? 14 mil alunos. Poxa vida. Realmente, eu acho que se não for a maior da região, das maiores, a maior da região. É a maior. Realmente é um orgulho muito grande para nós, que somos guarulhenses, que vivenciamos a cidade, ter uma instituição tão forte, tão importante como esse. Agora a gente vai dar uma pequena pausa, né? Vamos ter um intervalo e voltamos com o segundo bloco, falando com o Eloy Marcos, o atual reitor da Universidade de Guarulhos, a nossa querida UNG. Espero você lá. Até mais. Voltamos com o nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje o nosso convidado é Eloy Marcos de Oliveira Lago, o reitor da Universidade de Guarulhos. E ele contou um pouquinho da sua difícil decisão de fazer o curso de farmácia. Depois verificou que não era bem o que ele gostaria de ter feito, né? Ele, embora tenha terminado o curso, ter feito pós-graduação, mas aí escolheu, né? E conseguiu surgir a oportunidade da sua verdadeira vocação, que é ser professor. E aí desenvolveu brilhantemente a sua carreira até chegar como reitor da Universidade de Guarulhos, cargo que ocupa atualmente. Fala um pouquinho para a gente, quais são os cursos que hoje a UNG possui? Todos os cursos nas 3 grandes áreas, né? Saúde, área de humanas e exatas. Então ela abarca aí no seu bojo praticamente todas as profissões hoje existentes. Que bacana. O Grupo Ser, ele continua investindo na UNG, tem novos projetos? Conta um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, é uma instituição, a gente tem que entender muito bem o que é a UNG na cidade de Guarulhos. Ela é muito tradicional pelos seus 48 anos, a primeira universidade, mas ela não pode jamais passar uma característica de ser antiga. Ela precisa ser tradicional, mas modernizada. Então essa modernização, essa roupagem o Grupo Ser está trazendo. Com esse investimento, já que é uma empresa de capital privado, o investimento está trazendo uma nova estrutura. Se você visitar o UNG hoje, você vai perceber que é um canteiro de obras, né? A gente está reformando todos esses ambientes aí que por tanto tempo não foram reformados. Então é um trabalho de longo prazo, a gente não consegue reformar toda aquela estrutura em um único ano, então o processo ele continua, mesmo com aula a gente está reformando a instituição e os processos, né? Ela precisa se adequar às novas metodologias de ensino, metodologias ativas, sala invertida. Então isso a gente vem trabalhando com os docentes, já que o nosso aluno, em grande parte, por culpa do ensino médio, não teve essas metodologias no ensino médio. A gente não pode radicalizar isso agora na universidade, mas aos poucos a gente tem que ir mudando o modelo de ensino e tornar o aluno um sujeito mais ativo no processo de ensino e aprendizagem, não só passivo. Se você parar para pensar, desde os primórdios das universidades, Bolonha, lá na França, que aquele modelo de sala de aula com cadeiras e o professor na lousa se mantém. Sim. Mas o mundo mudou muito de lá para cá.
Então a universidade precisa começar a acompanhar essa mudança, é isso que a gente está trabalhando hoje na UNG. Hoje fica difícil você imaginar um aluno ficar só olhando para o professor e ele falando 40, 50 minutos. A dinâmica da vida atual é totalmente diferente disso hoje. Muito né? diferente. Eu me recordo, lecionava na época, quando os celulares chegaram, bombaram, o aluno puxava um celular, você, opa, guarda o celular, a aula começou. Hoje é impossível você falar para o aluno guardar o celular durante a aula. Muito pelo contrário, você pede para ele sacar o celular, porque você vai utilizar essa ferramenta durante a aula, com pesquisa. E aí você tem diversos aplicativos que você consegue interagir o aparelho do professor ao do aluno, dentro da sua aula, no contexto da sua aula, projetar isso no data show ou na TV e o aluno trabalhar ali de forma conectada. Então, a gente precisa hoje viabilizar isso para o aluno. A geração que está chegando, a geração 4.0, é essa geração que não dá mais para ser sala, lousa e giz. É interativa, né? É interativa. Total. Você assumiu como reitor quando? Eu assumi como reitor em outubro do ano passado, mas à frente da operação eu estou desde 2017, maio de 2017, como vice-reitor. Né? Já que a figura do reitor anterior é a figura do nosso presidente, o nosso CEO, que fica externo. Então eu já estava assumindo a operação, na verdade. Então o cargo veio em outubro, mas a assunção da operação já existia há um tempo antes, desde maio de 2017. Eu vou dar a percepção que eu tive. A sensação que a gente tem da maioria dos reitores é aquela pessoa que fica distante dos alunos. Você me parece ao contrário, você fica bem próximo dos alunos. Uma regra que eu trouxe lá é deselitizar a reitoria. Né? A reitoria era algo inacessível. Você tinha que ter horário marcado. Sim. Hoje eu tirei secretário, não tenho mais uma secretária que faça esse filtro. As pessoas entram, pode bater na porta, vem falar comigo. Por vezes, estamos em reuniões e por conta disso não dá para atender, mas olha, volta daqui 10, 15 minutos que vai ser atendido. Então essa proximidade com o aluno é fundamental. Esse aluno de hoje, ele precisa disso. Quais outros desafios que você conseguiu superar como reitor? Eu acho que trazer uma estabilidade financeira para a instituição, né? É muito importante isso. Hoje, com a concorrência, com a competitividade, nós trouxemos um valor de mensalidade hoje que cabe no bolso do nosso aluno. Se você olhar hoje para as mensalidades da UNG e para algumas mensalidades em São Paulo, por exemplo, você vai ver uma discrepância muito grande. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente consegue enxugar alguns processos para garantir a educação para o maior número de pessoas, né, que compõem aí a cidade. Bacana. A gente, até antes do programa, a gente conversava sobre a educação, né? E o quanto ela é importante. Como é que você avalia o atual momento da educação no Brasil? A educação ela é transformadora. A gente jamais pode deixar de pensar nisso. Ela transforma vidas. Nada faz tanta transformação quanto a educação. Isso é fato. A gente tem diversas histórias de pessoas que foram transformadas. O nosso próprio fundador foi transformado pela educação e é por isso que é nesse foco, é nesse slogan que a gente trabalha. A transformação pela educação. Agora, o que eu percebo é que há um excesso, né, de unis, qualquer coisa por aí, que dificulta esse processo. Hoje, temos muitas instituições espalhadas pelo país inteiro, muitas não conseguem manter a capacidade mínima de alunos, logo não conseguem manter bons professores, e isso faz com que a qualidade se perca. Né? Então, esse é um reflexo que eu vejo aí a partir de 2010, 2011, que aconteceu com o nosso ensino superior. Mas o mercado também vai moldando tudo isso, né? Tudo é moldado pelo mercado. Então a gente começa a perceber que algumas também começam a fechar hoje porque tentaram ingressar nesse mercado chamado educação, mas não subsistiram, não foram capazes aí de permanecer, né, por longo período com educação de qualidade. Então o mercado vai se moldando. Talvez esse seja o maior desafio, né? Manter qualidade diante de um cenário que está tão aberto, né, que está tão mercadológico hoje. Porque foram criadas muitas faculdades, né? Assim, houve um boom de criação e isso não necessariamente corresponde à qualidade, né? Exatamente. Esse é um problema bastante importante. Esse é um problema. E quem trabalha com qualidade enxerga nesse concorrente uma tarefa difícil de continuar mantendo aqui a sua qualidade, sabendo que ele pratica preços muito aquém daquilo que seria possível, o mínimo necessário para se manter qualidade. Qualidade tem preço. Sem dúvida, não tenha dúvida. Bom, falando um pouquinho da parte pessoal, projetos pessoais, o que você tem? Olha, o projeto pessoal que eu tenho hoje é conduzir essa universidade para um crescimento bem maior, né? Porque é a minha casa, eu me formei aí, é a minha cara, eu tenho
quase 20 anos de história na universidade, é mais da metade do meu tempo de vida. Eu passei dentro da instituição, eu brinco, eu digo que eu passei mais tempo na universidade do que na casa dos meus pais, por exemplo, né? Isso é fato, passei mais tempo lá do que na casa dos meus pais. E eu olho para ela hoje com um olhar de que preciso fazer algo que aconteça de verdade, que transforme vidas dos funcionários, são 1.100 funcionários ali, que dependem da instituição, então eu trabalho cada dia por eles, né, pelos nossos alunos, para que eles saiam empregados, para que eles saiam no mercado de trabalho, de preferência trabalhando a nossa região, desenvolvendo a nossa região. E quando eu estou no shopping, quando eu estou na rua, que eu encontro um aluno que vem trazer uma palavra de conforto, de carinho, isso me realiza. Profissionalmente isso faz toda a diferença e eu vou para casa com aquela grande sensação de que o dever está sendo, não foi, mas está sendo cumprido, dia após dia. Deve ser uma realização muito grande você ter a oportunidade de fazer o que você está fazendo e poder realizar bem feito, né? Eu acho que é uma coisa que dá uma satisfação pessoal muito grande, né? Muito grande. Você encontrar ex-alunos que contam a sua história de vida, mostrando como eles foram transformados e você entender que de alguma forma fez parte daquilo, né? Com maior ou menor influência, mas fez parte daquele processo, é uma satisfação gigantesca. Eu acho que trabalhar com educação traz isso. Com tanto empenho, com tanta dedicação, tem horas de lazer que dá para aproveitar, fazer alguma coisa fora a universidade? Eu tento muito hoje. Hoje me policio bastante para tentar ter algumas horas de lazer, até porque a família cresceu, né? Tenho hoje dois filhos, sou casado, tenho um filho de 4 anos, tenho uma de 3 semanas. Bacana, parabéns. Né? Obrigado. E tentar conciliar isso não é fácil, mas é necessário. Então hoje eu me policio muito para tentar manter uma vida de qualidade também em casa, com a família, porque isso é muito importante. Família é a base de tudo. Sem dúvida. Isso para mim, é uma verdade absoluta. E hoje eu separo alguns momentos que são ali sagrados para a família. Eu deixo de fazer algumas coisas e isso vai ter que esperar, porque agora é o momento da família. Né? Então eu tento curtir a família ao máximo, principalmente agora que aumentou. Bacana. Se a educação é um instrumento para a construção do indivíduo, a família é a base dessa construção, né? É a base, é a ação. E realmente os dois eu acho que são fundamentais na vida de qualquer ser humano. Né? Exato, não dá para abandonar em nenhum momento. Ela é a célula de tudo, é a base de tudo. E o trabalho é uma complementação de tudo isso. Bacana. Bom, Eloy, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E tem uma pergunta que é recorrente no programa, que a gente quer estimular o empreendedorismo, né? Principalmente no meio dos jovens. Muitos jovens até têm aquela vontade, aquele sonho de empreender o seu próprio negócio, seja na área social, seja comercialmente, não importa aonde ele quer empreender. Mas ele teme o fracasso, ele se trava em razão da possibilidade de fracassar. Um estímulo a essas pessoas, que você deixaria a mensagem? Acho que são 2 pontos importantes aí quando a gente fala em empreender. O primeiro ponto é o conhecimento. Né? Não dá para começar a empreender sem o conhecimento daquilo que vai estar se fazendo. Né? Da logística daquilo que quer se trabalhar, do nicho que eu quero atuar, da concorrência que já existe sobre aquilo, de como empreender, como ser um gestor, como gerir processos, como gerir pessoas. Alguns gerem muito bem os processos, mas nos relacionamentos interpessoais a coisa não anda tão bem, né? Com o funcionário, com os liderados. Entender exatamente sobre o negócio. Isso é fundamental, o conhecimento é fundamental. Né? Tentar ser o máximo um gestor líder e não um gestor chefe. Eu digo isso para a minha equipe o tempo inteiro. Né? Chefe, as pessoas te obedecem, o líder, as pessoas te seguem. É muito diferente isso. Então, tentar ser um empreendedor líder, com conhecimento, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é ter coragem. Empreender significa arriscar. Não existe empreendimento sem risco. Não existe nada que você hoje aplique um determinado investimento que não corra risco. Então essa capacidade de correr riscos controlados, evidentemente, mas é fundamental. Se eu não tenho a capacidade ou a coragem de correr riscos, eu jamais vou empreender e ter sucesso no empreendimento. Então acho que essas 2 características são fundamentais, conhecimento e gestão de risco. Bacana, Eloy. Eloy, te agradeço muito pela entrevista. Tempo em televisão é rápido, a gente fica batendo papo, parece que passou, né, muito rápido. Mas agradeço muito e espero que você faça uma excelente gestão à frente da UNG e cuide muito bem desse patrimônio que é da nossa cidade. Eu entendo, é um patrimônio nosso, né? É um patrimônio nosso e cabe a mim ali hoje essa responsabilidade de contribuir muito para a cidade por meio da UNG. O prazer estar aqui, tá? Um forte abraço e obrigado pelo convite. Obrigado. Então, mais uma vez, nós tivemos um entrevistado que trouxe essa história, né, inspiradora para todos nós,
que isso com certeza vai tocar o seu coração, vai te inspirar a ter o seu próprio empreendimento, ter sua própria trajetória de vida, e é esse o grande objetivo desse programa. Muito grato por sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais.